Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. No TV Sul Esporte de hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, mais uma vez. Hoje tem jogo do Brasil. E mais uma vez nós estamos recebendo aqui, que muito gentilmente atende ao nosso chamado, o Donácio Humberto, que vai comentar esses últimos dias de Copa do Mundo pra gente e as definições, as primeiras definições de oitavas de final. Ô Donácio, tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender. Ô Vitor, eu que agradeço. Prazer mais uma vez estar aqui dentro do Jornal da TV Sul Esporte, para nós falarmos, né, de Copa do Mundo e especificamente do confronto do Brasil hoje contra a Sérvia, que é um jogo decisivo. Nós vamos passar pelo jogo do Brasil e falar também dos primeiros jogos já definidos, né? Nós tivemos nesses últimos dias as definições dos primeiros 4 jogos. Nós vamos ter jogos bons, porque nós vamos ter Portugal e Uruguai, nós vamos ter Espanha e Rússia, França e Argentina e Croácia e Dinamarca. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco das seleções que não são favoritas, que têm jogado bem e que vão jogar nesse final de semana. Portugal, Uruguai e Croácia. Você acha que alguma dessas pode dar um trabalho lá na frente para o Brasil ou para outra seleção? Bem, uma seleção que chegou muito bem nessa Copa do Mundo, acabou sendo a primeira do seu grupo, sem sombra de dúvida, a seleção da Croácia. Ela sobrou dentro do seu grupo e eu acredito que está sendo, até o momento, dentro das dificuldades que ela teve no seu grupo, que não era um grupo fácil, um grupo muito complicado, onde a gente tinha a Islândia, a Argentina e a Nigéria, uma seleção que teve um desempenho muito bom, basicamente pela dificuldade da chave. E sem sombra de dúvida, para mim, a grande surpresa até o momento é a seleção da Croácia, pelo que vem jogando, é uma seleção que pode ir muito longe dentro dessa Copa do Mundo. A Croácia disputou algumas Copas desde a primeira em 98 e a única vez em que ela passou da fase de grupos foi aquele timaço de 98, comandado pelo Šuker. Foi a única vez que passou da fase de grupos e foi a terceira colocada naquela Copa. E aí, de novo, volta a passar pela fase de grupos e pode dar trabalho lá na frente, né? Porque pode pegar num cruzamento aí alguns times encardidos também, né? Bem complicados. Você acha que passa pela Dinamarca? Olha, pelo que a Croácia vem jogando, acredito que sim. Para mim, nesse confronto, ela é a favorita. Dinamarca não tem jogado... A Dinamarca não tem jogado muito bem. É uma seleção que conseguiu a sua classificação, inclusive nesse último jogo, eles fizeram um jogo, no final acabou ficando... Dinamarca e França, né? França, né? Foi um jogo 0x0, as duas equipes já jogando pelo resultado. E eu acredito que dentro desse confronto, a Croácia, para mim, é a favorita. A Espanha, ela se classificou jogando com 2 empates. Na primeira rodada jogou muito bem, mas teve um tal de Cristiano Ronaldo que acabou fazendo 3 gols. Depois ganhou do Irã e depois empatou com o Marrocos em um jogo que teve assim de perder e que poderia inclusive ter perdido a classificação. A Espanha, com toda aquela confusão, que inclusive daquela vez que você veio comentou com a gente, a saída do Lopetegui, o técnico, e a entrada do Fernando Hierro, você entende que mesmo com esses 2 empates, com resultados meio trôpegos, chega bem também? Eu acredito que a Espanha passa pela Rússia. Por quê? Porque tem mais time, né? Acabou o encanto da Rússia? A Rússia, conforme nós falamos, ela teve aquela facilidade de 5x0 frente à Arábia. E vocês podem perceber que no último jogo, quando ela pegou uma seleção top, uma seleção de camisa, ela perdeu de 3x0 para o Uruguai. Mesmo jogando em casa, mesmo com o apoio da sua torcida, eu creio que a Espanha é a favorita para esse confronto. O Uruguai engrenou, né? Engrenou. O Uruguai engrenou, foram os 2 primeiros jogos com uma certa dificuldade, né? O primeiro jogo ganhou no finalzinho da partida. Luizito Soares fez gol agora na última partida. O Cavani também, as 2 partidas anteriores o Luizito fez gol. O Cavani agora também desencantou. É um ataque muito forte, uma defesa de muita qualidade, principalmente nas bolas altas. É uma seleção que tem camisa, tem tradição e eu acredito que... Vai dar jogo com Portugal? Vai dar jogo. E para mim, sinceramente, no montante, eu acredito que o Uruguai tem mais time que a seleção de Portugal. Portugal depende muito do Cristiano Ronaldo. É uma dependência clara, é um jogador... Se o Cristiano Ronaldo acorda um dia com dor de cabeça, acabou, né? O Cristiano Ronaldo, ele destoa, né, com relação ao restante do elenco da seleção de Portugal.
mas será um grande jogo, né? Sem sombra de dúvida, duas seleções aí de tradição, o Uruguai bicampeão mundial, a seleção de Portugal atual campeã europeia. É verdade, é. Né? Então acredito aí que nós teremos uma grande partida, um grande jogo e com grandes estrelas, né? Sem sombra de dúvida, você tendo um Cavani, um Luizito Soares jogando e também o Cristiano Ronaldo, isso é uma expectativa de gols. Esse jogo acontece no sábado, Portugal. Aliás, o sábado vai ter um outro jogão de bola com 3 títulos mundiais em campo, com França e Argentina. A Argentina classificou, não se sabe como, mas se classificou, passou pela Nigéria, venceu por 2-1. E a seleção da França, que até agora não mostrou muito bem, falam muito do técnico, que o Deschamps é um técnico ultrapassado, que não consegue colocar aqueles meninos para jogar tudo que sabe. Mas a Argentina estão falando que vem muito forte porque agora a confiança está lá no alto, apesar de todos os problemas internos. O que você espera para esse jogo de sábado? Dá jogo, a França passa disparado, a Argentina não pode até surpreender. O que você espera para esse jogo de sábado? Olha, para mim, sem sombra de dúvida, é o maior clássico do final de semana. Porque são duas seleções de tradição, a Argentina bicampeã mundial, a França também campeã mundial. Duas seleções que, pelo peso da camisa, pela história, são candidatos ao título dessa Copa do Mundo. A França, mesmo tendo pego um grupo que não é considerado muito difícil, de muita dificuldade, ela conseguiu essa classificação, conforme você disse, não jogando muito bem. Mas clássico é um clássico muito top do futebol mundial, duas camisas de tradição. E agora nós vamos ver quem está bem e quem está mal. A Argentina, conforme nós até comentamos no programa anterior que eu estive aqui, a Argentina iria ter dificuldades para passar nesse grupo, um grupo muito difícil. Efetivamente ela conseguiu essa classificação vencendo a Nigéria no término da partida, mas é uma seleção que pode crescer muito dentro da competição. Apesar que a Argentina não tem jogado bem. Agora ela vai pegar uma seleção de tradição, uma seleção de qualidade, que é a seleção francesa, com jogadores de muita qualidade. É uma seleção que chegou à Copa como uma das candidatas ao título desse Mundial. Sem sombra de dúvida, para mim, será o grande jogo desse final de semana. Você acha que é um contraste aí nesse jogo? Talvez seja a melhor geração francesa das últimas 3 Copas, 4 Copas, e talvez a pior geração de jogadores da Argentina em uma Copa, também já umas 3, 4 Copas. Você enxerga dessa maneira? Pegando aí um pouco pelo lado histórico. Olha, a seleção da França, sem sombra de dúvida, com relação às últimas Copas, essa seleção, eu acredito que ela não seja tão forte quanto a seleção que jogou a Copa aqui no Brasil. Eu acho que a seleção a francesa que jogou a Copa aqui no Brasil tinha uma qualidade melhor. Tá muito verde ainda? Você lembra que eu comentei que a França ia pagar muito caro por entrar com jogadores que não tem tanta rodagem, tanta experiência. Sim. De jogar a pressão que é um jogo de Copa do Mundo. E realmente foi o que aconteceu, eles estão sentindo isso. A pressão é muito grande. Na Copa aqui no Brasil tinha Ribéry, outros jogadores de muita qualidade que realmente fazem a diferença. E não ganhou da Alemanha por isso nas quartas de final, falar. Por muito pouco. Agora, a seleção da Argentina é uma seleção que tem jogadores de qualidade, principalmente do meio de campo à frente. São jogadores top, jogadores que jogam em grandes clubes da Europa. Pois mas aí o Di Maria entra, não joga bem. O Agüero entra, não joga bem. O Higuaín, eu não sei nem como é que tá na seleção até hoje. Você enxerga que tem futuro essa seleção da Argentina? Ou precisa de uma total mudança? Vai ter que mudar muito, vai ter que jogar bem mais do que tem jogado nessa primeira fase, principalmente porque a exigência do adversário vai ser maior na parte defensiva, principalmente onde a Argentina apresenta muitos defeitos. E se passar, pega Uruguai e Portugal, que são ataques fortíssimos. Exatamente. Então, o nível de dificuldade, conforme nós sabemos, conforme vai passando de fase, vai aumentando. Então, as duas seleções terão que melhorar muito. E eu falo assim, é o tipo do jogo que quem conseguir um resultado positivo encorpa muito dentro da competição. Porque realmente é um jogo de dificuldade muito grande para os dois lados. Vamos falar agora do jogo do Brasil. Você está trajado de torcedor do Brasil e
Na reprise, vocês vão poder desmentir a gente, mas vamos falar agora do jogo do Brasil, o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Definindo classificação, é muito provável até que fique em segundo lugar do grupo, porque se o Brasil ganhar e a Suíça ganhar por mais gols da Costa Rica, a Suíça fica em primeiro. Isso pode acontecer. E o time é o mesmo do que entrou em campo contra a Costa Rica. Vai com Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casimiro, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Eu vou te ser muito sincero, Donasio, eu estou tremendo de medo desse jogo contra a Sérvia. O que você está achando desse jogo? Último jogo. É um jogo decisivo. Quer queira, quer não, o Brasil já entrou numa situação de mata-mata, porque se ele perder, ele volta para casa. Antecipou essa situação. Se tivesse ganho as 2 primeiras partidas, estaria numa condição confortável. Não tá, mas eu acho isso bom. Eu prefiro que a equipe cresça dentro da competição do que ela comece num nível muito alto, achando que não tem defeitos, que não tem que acertar e de repente num deslize vai tudo por água abaixo. Nós temos histórias aí, principalmente com a seleção brasileira, que aconteceu em 82, onde teve dificuldade no primeiro jogo contra a União Soviética, depois passou muito tranquilamente pela Nova Zelândia, pela Escócia, e quando entrou no grupo de mata-mata, venceu a Argentina. Venceu bem a Argentina, e um né? jogo que a seleção não poderia perder, Perdeu. Acabou perdendo para a Itália. Então eu prefiro que seja dessa maneira, que a seleção vai se encorpando. O Brasil, principalmente nesses 2 primeiros jogos, e hoje também não será diferente, um pouquinho a situação que a Sérvia vai ter que sair um pouco mais pro jogo, que ela precisa da vitória. É um time muito alto, é o Muito time mais alto da Copa. Mas em compensação, no chão, se o Brasil fizer triangulações e também a parte técnica de um Gabriel de Jesus, do Neymar, do Felipe Coutinho funcionar, eles vão ter muita dificuldade. Mas eu acredito que esses 2 primeiros jogos, o Brasil enfrentou uma retranca muito forte. Foram seleções que jogaram por uma bola. Veja bem, a seleção da Suíça, ela vem há meses, muitos jogos, invicta, sem perder. E todos sabiam, nós comentamos que a Suíça, historicamente, é uma seleção muito difícil de ser vencida, eles são muito fortes na marcação. E foi o que aconteceu. Eles jogaram por uma bola. O Brasil fez o primeiro gol, depois eu achei que o Brasil recuou um pouco, não deveria ter feito isso. Eles acharam uma bola no cruzamento, fizeram o gol, um gol que, a meu ver, foi irregular. Aconteceu a falta em cima do Miranda. Para você foi falta? Foi falta, mas não interessa. O que aconteceu foi que o árbitro acabou decidindo pelo gol, foi um empate de 1-1. Contra a Costa Rica teve basicamente 2 oportunidades na partida. Uma no primeiro tempo, em que o atacante saiu frente ao gol e chutou para fora, e outra numa jogada aérea de cabeça, fizeram uma tabela por cima, mas o Brasil conseguiu recuperar. Depois o Brasil foi pressão total em cima da Costa Rica. Agora veja bem, a Costa Rica, ela vem de um histórico forte dentro da Copa do Mundo. Aqui no Brasil, ela estava no grupo que era o grupo da morte. Ela estava na chave da Inglaterra, da Itália e do Uruguai. Ela eliminou a Inglaterra e eliminou a seleção italiana. Itália. E passou nas oitavas de final, ganhou da Grécia bem. E nas quartas de final pegou Costa Rica, pegou a Holanda e só saiu nos pênaltis. Exatamente. Eu assisti na última Copa, no Mineirão, o jogo entre Costa Rica e Inglaterra, foi 0-0. Entendeu? Uma seleção muito difícil de ser vencida. E eu costumo dizer o seguinte, Vitor, é muito mais fácil você defender do que atacar. Então o Brasil teve muitas dificuldades, mas conseguiu o resultado, foi importante. Aliás, uma coisa que tem acontecido muito nessa Copa do Mundo, as seleções têm conseguido os resultados no termo da partida. Nos acréscimos, né? É uma coisa que tem chamado muita atenção e tem mexido muito com o lado emocional dos torcedores. Ô Donasio, eu já vou perguntar seu palpite, mas antes, 2 coisas rapidinhas sobre o Brasil. A vitória sofrida demais contra a Costa Rica tirou um peso das costas dos jogadores. E a segunda coisa que eu queria que você comentasse é, o time precisa mudar? Porque, de novo, a mesma escalação, nós tivemos, infelizmente, a perda do Douglas Costa por lesão, não joga mais a Copa do Mundo.
Você acha que tem que mudar o time? Porque jogadores não vêm bem, Paulinho não vem bem. Vitória sofrida contra a Costa Rica tirou o peso nas costas? E se o Tite precisa mexer no time? Tomara que sim. Tomara que sim. A gente vê que os jogadores estão muito ansiosos, principalmente o Neymar, onde a cobrança é muito forte em cima dele. Paulinho vem jogando mal. O Paulinho não vem jogando bem, mas eu acredito que eu torço para que eles tenham um desempenho melhor, mais tranquilo, que possam colocar o verdadeiro futebol brasileiro dentro dessa partida hoje contra a Sérvia. Agora, ao meu ver, pelo que o William vem jogando, eu estou achando ele muito apático. Ele não tem participado do jogo, ele não tem vibrado dentro da partida e ele está aceitando muito aquela situação de ficar naquele setor do campo, do lado direito, e não tem procurado, de uma certa maneira, fazer a movimentação, o giro, que eu acho que a seleção brasileira deveria fazer. A meu ver, eu colocaria o Renato Augusto no lugar do William e faria com que o Paulinho fosse o homem que chegasse na área. Foi assim que a seleção brasileira jogou as eliminatórias, fez uma belíssima campanha e foi assim que a seleção brasileira fez os amistosos e também com resultados positivos. Então, a meu ver, eu tiraria o William e colocaria o Renato Augusto, que seria o segundo volante. O Casemiro ficava ali efetivamente na proteção dos laterais e da zaga. O Renato Augusto é o segundo volante, aquele jogador que sai um pouco mais pro jogo. Distribui, tem qualidade no passe de bola. E o Paulinho embora. É aquele jogador que chega e fazendo gols, infiltrando e dando opção. Tanto é que nessa era Tite, os artilheiros da seleção brasileira é Neymar, Gabriel Jesus e Paulinho. Pois é. Até porque se fosse colocar um outro atacante, ele teria que ser o Tyson, porque agora não tem outro atacante, só o Firmino mesmo lá na frente. Donácio, pra gente encerrar, já agradecendo demais a sua presença, a casa é sua, venha quando quiser. Eu queria que você desse um palpite para você ser desmentido à noite ou não na reprise do jornal. Quanto vai ficar o jogo hoje entre Brasil e Sérvia? O meu palpite é otimista. Eu acredito que o Brasil vença por 2-1, tá? Fará o placar... Chorado ou não, sossegado? Fará o placar de 2-0 dentro do tempo, no primeiro tempo e até mesmo assim no início do segundo tempo e talvez toma um gol no finalzinho porque a Sérvia vai sair para o ataque. Agora, eu prefiro que o Brasil faça 1-2, a Sérvia sai para o ataque procurando resultado e o Brasil faça 3-4. Mas a história, o momento dessa Copa do Mundo não está tendo placar fácil. São jogos difíceis. Todo mundo está sofrendo. Já vi isso aqui no grupo de Portugal e no grupo da Espanha. Todos achavam que aquelas seleções de menos expressão na última rodada iriam facilitar para Portugal e Espanha. E isso não aconteceu. Essa é a realidade no momento do futebol mundial. Então tá dado o palpite do Donácio, 2-1 para o Brasil hoje. Eu não vou me comprometer, eu vou só sofrer a partir de agora e torcer muito. Donácio, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença. E vamos torcer. Classificar tranquilo. Passa em primeiro ou segundo? Tomara que seja em primeiro. Você prefere pegar a Alemanha ou México? Prefiro a Alemanha. Já agora? Sim. Despacha os alemães do E haja coração. Haja coração.